Graça e paz, queridos! Que alegria estar aqui de novo com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso Pô de Graça, o podcast da mulher cristã. Esse programa é gravado pelo Ministério de Mulheres, é realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal, sob a presidência do pastor Joel Martiniano Pinto, que por acaso é o nosso convidado de hoje, pastor! Obrigado pela honra, nos sentimos honrados de estar aqui com vocês no Pó de Graça, né? Muito bom, um ambiente diferente, espetacular. Obrigado. Ô pastor, eu tô super emocionada aqui, tô nervosa, mas vai dar certo, em nome de Jesus, né, Gi? Vai dar certo, se Deus quiser. E Ele já quer, né? Manda. Uma boa noite para todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. E vamos compartilhar, gente. Você que está aí, já compartilha para toda a sua lista de amigos. Deixe seu like, não esqueça do seu like. E se você estiver participando e quiser mandar alguma pergunta para o pastor, para a missionária Lúcia, estamos aqui. Sigamos. Olha que legal, hoje vai ser especial, gente, não preciso nem dizer, né? Aconteceram tantas coisas na igreja nos últimos meses, eu tenho certeza que vocês estão super curiosos para conhecer melhor o pastor Joel, a missionária Lúcia, que eu não consigo desagregar, viu, missionária? Eu não consigo falar Lúcia. Tudo bem. É missionária Lúcia. Já agregou no nome. Então vai ser muito bom, fica com a gente até o final, escreve nos comentários, se manifestem no chat que a gente vai estar tentando trazer um retorno legal para vocês, tá bom? É isso? Mais alguma coisa para avisar? O que, Gi? Lúcia, seja bem-vinda. Que a gente falou do pastor e a gente ela acabou se empolgando. Seja bem-vinda, Lúcia. A gente também tem muito para ouvir de você nessa noite. Hein? Eu não consegui ler o que ela escreveu, mas era isso que a gente queria falar. Isso é o bom que é ao vivo, quando é ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Racha minha cara de vergonha. Lá em Goiás a gente fala isso, racha. Mas amém? Então estamos prontos? Vamos lá. Vou dar uma chamada então. Vamos lá? Vamos lá. Desperta, menina! Desperta, menino! O nosso bate-papo começa Agora! Glória a Deus. Vamos aqui com muita calma, então, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para os dois. Pastor, me ajuda a construir, Gi. A Igreja Batista Sião teve uma mudança pastoral agora recente, né, nos últimos meses, e eu queria saber como que isso aconteceu no coração de vocês. Eu explico. O pastor Manuel, ele avisou a igreja que estava num processo de sucessão pastoral, havendo a possibilidade de mudar para outra igreja, mas a igreja não queria. No fundo, a igreja continuou orando e torcendo para ele ficar aqui. Só que, acho que no final de abril ou maio, ele comunicou oficialmente à igreja realmente a decisão dele de mudar para a terceira igreja batista de Campo Grande. E isso trouxe toda uma comoção para a igreja. A igreja ficou agitada, ficou preocupada, chorou muito, né? Houve um processo de eleição legítimo, democrático. O senhor foi eleito, o pastor para a Igreja Batista Sião, para esse tempo, tudo certo. Só que como que isso aconteceu no coração de vocês? Como? Eu queria saber por que vocês aceitaram estar aqui com a gente, como é que chegou esse convite? Compartilhe um pouco disso para a gente. Na verdade, foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Nós já estivemos aqui na Sião como membros, assim que nós chegamos da África, a igreja Sião foi a igreja que nos recebeu aqui, pastor Manuel, né, e a igreja nos recebeu. Nós ficamos aqui como membros por um ano, mas logo Deus nos chamou para ir dar uma assistência, para ser um pastor interino em uma igreja ali na Ceilândia, e nós fomos trabalhar e estávamos trabalhando lá. E, de repente, a gente fazendo a obra do Senhor, e, de repente, alguém me ligou e disse, pastor, queria indicar o seu nome, o senhor aceita? Eu falei, não, peraí, calma, a coisa não é assim, não. Eu vou orar primeiro, e aí, se Deus liberar, eu te dou. Ele disse, não, mas eu preciso urgente. Eu falei, não, pode esperar, agora você pode esperar, só amanhã você me liga aí que eu vou ver como eu vou fazer. Eu vou falar com quem manda, né? Claro. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Nós oramos e pedimos ao Senhor, e o Senhor nos deu uma palavra específica, e disse assim, está liberado, pode ir. E aí, no dia seguinte, a pessoa me ligou e disse, pastor, estamos aqui,
tudo, e aí? Esperando a resposta. Eu falei, não, o Senhor liberou. Glória a Deus. Vai lá e pode colocar. Ele disse, podemos contar com você? Eu falei, pode contar. E aí, mas foi assim muito rápido. Eu estava pregando, nós estávamos em Goiânia pregando, foi um negócio assim muito rápido. Foi uma correria. Mas agora tem um detalhe interessante, porque nós sentíamos que estava terminando o nosso trabalho lá na igreja onde nós estávamos, na Ceilândia. E nós estávamos perguntando a Deus, Senhor, para onde nós vamos? Oh, meu Deus. Nós estávamos perguntando, não foi? Porque lá eles estão em processo de sucessão também. A Igreja Batista do Monte Sião. Monte Sinai. Monte Sinai. Isso. E nós... É porque você vai acabando puxando algumas coisas. No final de 2020, Deus falou conosco que ia modificar alguma coisa que a gente estava fazendo. Porque nós trabalhamos com plantação de igreja na América Latina e por causa da pandemia, muito online. E aí Deus deu aquela palavra, nós ficamos assim e de repente, início de 2021, a Monte Sinai convida para ajudar. E a gente falou, é isso? Então nós fomos para lá ajudar e ficamos perguntando ao Senhor, é só por esse tempo, é para mais tempo? E graças a Deus, durante o processo ali, Deus falou, não é para ficar aqui. Então é só por esse tempo. Então nós já falamos para eles, olha, mesmo não vão participar de nenhum processo, porque Deus falou para nós nós não vamos ficar aqui, é só por esse tempo. E eles, quando foi mais ou menos maio, eles tinham o nome de um pastor para lá. E aí foi quando a gente começou a perguntar a Deus, nós vamos para onde? A gente vai voltar para Sião, para onde nós vamos? Mas aqui tem uma coisa interessante, Flávia, irmã Gisele. Algumas pessoas perguntam assim, mas você é missionário, como é que você é pastor? Sim. Você é pastor, como você é missionário? E você como missionário pode ser pastor, que não sei o quê. Essa questão acontece até entre os líderes pastores. Não sabe se eu sou pastor ou se eu sou missionário, não sabe se me chama de missionário, se chama de pastor. Então tem essa confusão. Mas na verdade, e eu quero voltar um pouquinho de história, rapidinho. Por favor, eu espero. pastor. Por favor. Quando o Senhor me chamou, eu fui para o seminário, e na verdade naquela época eu tinha a influência dos pregadores. Billy Graham, o grande evangelista, Fanini, que era o grande evangelista, o meu pastor que me ensinou a ser pastor, estar ali, e ser, pastor Eduardo Sarmiento. Então a gente estava ali, e quando eu estava terminando o seminário, eu não queria ser ordenado, eu queria ser um evangelista que estivesse ali. Itinerante. Ele falou isso para mim, eu queria ser um evangelista itinerante. Mochileiro. Itinerante, que estivesse ali pregando ali, aqui e tal, mas tudo por causa dessa influência. Só que Deus, ele dirige a gente, né? Aí veio o convite, eu fui para pastorear, eu vim aqui em Brasília para conhecer uma igreja, não deu certo, que era a igreja da Liberdade, que era para pastorear a igreja da Liberdade, não deu certo, chorei pra chuchu naquele, meu Deus, que é isso? Que era no final de dezembro, acabou que não deu certo, estava uma confusão tremenda, aí não deu certo. Vocês já eram casados nessa época? Não. Nem nos conhecíamos. Tinha quantos anos? O senhor era novinho? Eu tinha 28, 29. Foi logo ali atrás. 26 anos. Claro, foi logo ali atrás. 27, era 26 anos. 26 anos. 26 anos, é verdade. Não é que ele veio, disseram para ele que a Igreja da Liberdade estava procurando um pastor. Era. E ele saiu do seminário, tipo assim, eu sou pastor. Não deu certo. Eu tô procurando uma igreja, né? E eles, mas depois eu entendi, acho que isso acontece na nossa caminhada, né? Deus me trouxe aqui, eu estava querendo procurar a noiva dele. Mas, na verdade, deixa eu te apresentar primeiro a sua noiva. Oi, que lindo! Uau! Só percebi isso depois que aconteceu, porque foi aqui que conheci essa mocinha. Que lindo! Eu conheci, e porque eu fui ajudar no mutirão missionário lá na Monte Sinai, justo na Monte Sinai. Monte Sinai, que história! Né? Há 30 anos atrás, 33 anos atrás. E aí foi até no aniversário da Cláudia, que estava fazendo 15 anos, né? Sua cunhada hoje. Pronto, todo mundo já sabe a idade de todo mundo. A gente nem fez conta. Cláudia saiu sem querer, porque não deu conta. E aí, ali eu conheci, não deu certo aqui, mas tinha um amigo aqui, né? O pastor Mauro e o Mauri, que nos apoiaram na época, e aí nós fomos para Goiás. E foi ali que eu conheci a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Caldas Novas, né? A igreja nos convidou, e ali eu fui pastor 1 ano e meio. Foi solteiro. A sua primeira igreja, então, que o senhor pastoreou? Foi. Ali eu fui pastor solteiro 1 ano e meio.
Foi nesse ano e meio depois que nós casamos, né? Lúcia Quase foi, por correspondência, porque naquela né? época não tinha internet. WhatsApp, nada. Não tinha nada disso. Era carta para lá, temos as cartas. E aí, Lúcia tem as cartas todo dia até hoje. Depois Sempre vocês vão tantas trazer essas cartas pra gente ver. E aí, nós nos casamos, né? Ficamos lá quase 13 anos em Caldas Novas. Foi quando veio o chamado para a gente ir para o Ministério Transcultural de Missões Mundiais. Aí nós fomos para o Peru, já com os meninos, com o Isaac e o Miquel. Isaac com 8 anos, Miquel com 6 anos. Fomos para o Peru, depois ficamos lá 8 anos, voltamos para o Brasil, ficamos 1 ano, depois nós fomos para a África, ficamos 7 anos. Agora o detalhe, quando Deus nos guia, quando Deus nos dirige no ministério e tudo, né? E na verdade, quem cuida de almas é pastor. Quem cuida de almas é pastor. E eu não queria ser evangelista, mas Deus nos chamou para cuidar das ovelhas dele, né? E foi muito interessante que tanto em Caldas, como no Peru, como na África do Sul, foi pastorear igrejas que estavam morrendo, com dificuldade. Muito interessante o senhor falar isso, porque eu queria saber justamente se há conflito entre o coração missionário de cumprir o IT, de ganhar almas, de conquistar essas vidas perdidas, ou consolidar as ovelhas. Como é que vocês lidam os dois? Eu quero ouvir os dois. Como é que vocês lidam com isso? Porque na verdade, quem é o Senhor, né? Quem dirige é o Espírito Santo. Verdade. Então ali, por exemplo, quando a gente estava em Caldas, quase 13 anos de ministério, a igreja já estava assim, com 300 membros, bombando, o pessoal colocando cadeira e tudo e tal. E eu pregava, de vez em quando, eu me lembro uma vez que eu acabei de pregar no culto à noite, culto maravilhoso, eu fui para a porta, né, para cumprimentar, alguém me cumprimentou e falou assim: o senhor sabe que o senhor não vai ficar aqui, né? uau! O senhor vai para as nações. Aí já... Né? E aí, na verdade, e Deus vai falando e vai confirmando, né? Como diz o nosso querido amigo pastor Manuel, fala e repete, né? Deus faz e repete. E ali foi isso mesmo. Foi quando veio, e aí o chamado, e isso aconteceu, mas é muito interessante. É tudo ao mesmo tempo. Então, os dons espirituais que o Senhor nos dá, cada crente que se converte a Cristo Jesus tem pelo menos um dom, mas você pode ter mais de um dom. E eu entendo que Deus me deu o dom pastoral, missionário. Sim. Entendeu? E uma das coisas que a gente sempre pede a Deus quando a gente está fazendo a obra é que Deus só nos permite ficar ali até a hora que Ele quer. Nem um minuto a mais, Nem um minuto a menos. nem um minuto a menos. Então, entendeu? E é Ele quem faz a agenda, e é o local. A gente vai até estudar sobre dons na igreja, mas é uma coisa muito interessante que a gente agradece a Deus dessa forma como Deus de verdade separou o Joel para a Lúcia e Lúcia para o Joel, porque os nossos dons, eles se completam muito no ministério. Que lindo isso, Ele gente! é um evangelista, um dos dons dele é evangelista, um dos meus dons é de ensino. Então, nesse trabalho mesmo, tanto em Caldas como no Peru e África, então, ele tem muita facilidade de levar a pessoa a Cristo. E, claro que a gente está sempre junto, não sei se vocês notaram isso. A gente não consegue notar, meu bem, a gente não consegue. E a gente vai e entra com o discipulado, a gente está junto, mas a minha área de ensino é mais forte nesse sentido, né? Aí, e na direção do trabalho, ele tem dom de presidir, eu tenho dom de governo, que não é a mesma coisa, né? Então, ele lidera, eu consigo, pelo Espírito Santo, que isso não está em nós, né? Organizar. E nisso você vai multiplicando pessoas. Deus fez uma obra muito linda, tanto em Caldas como Peru. A gente, eu gosto de usar a palavra se multiplicar. Quando você faz de forma que as pessoas aprendem a fazer, e você pode sair, o trabalho continua, independente de você estar. Fazendo discípulos, né? Eu lembro quando a gente estava para sair de Caldas, e foram muitos anos, a nossa família cresceu junto com a igreja, porque era uma igreja pequenininha, e cresceu o templo, e cresceu as pessoas. E uma vez uma senhora, uma irmã da igreja, acho que por carinho, né, ela falou assim: vocês vão embora daqui, isso vai murchar. Isso aí todo mundo é apegado em vocês vão embora e o trabalho vai acabar. E eu fiquei assim, meu Deus, mas também aí vai ser significado então que a gente não fez nada. Mas eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Não é Espírito de Deus. E olha,
era assim, carinho dela, ou o diabo falando qualquer coisa assim. Não! Ficaram tantos líderes tão especiais em Caldas. Vocês conseguiram formar que a uma igreja liderança. triplicou depois que nós saímos. Ela tinha 300, ela foi para 800 em pouco tempo. Não foi? Um novo pastor, Construiu um novo lá. templo. Aqueles líderes que foram formados na nossa época, eles estão Era a base. todos atuando hoje. Ou na primeira igreja, ou nas outras 4 que nasceram da primeira. Nenhuma divisão. Todos foram meninos que eram adolescentes quando a gente chegou lá, se formaram hoje são ou os pastores, ou esposos de pastor, ou líderes de música nessas diferentes igrejas. Então, eu acho isso muito, muito lindo como Deus foi fazendo. E você vai fazendo o trabalho missionário, porque aí, nessa questão do trabalho missionário, você tem uma visão muito rápida de não ficar olhando para dentro. Porque o missionário ele vê o mundo, né? É a visão apostólica, que é um outro dom. Você vê, o campo é o mundo. Então, você não fica preso só olhando o que a gente vai fazer com esse grupinho, o que faz com as crianças, o que faz com as mulheres. Não, o que esse povo vai fazer para o mundo que está perdido, né? Eu queria só ler um texto para vocês, que é conhecido, mas diz respeito a nós, como igreja. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios 4, diz assim, né? E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É muito interessante. Tanto lá em Caldas, como no Peru, como lá na África, né? E ali na Montanha, agora aqui na Sião, o Espírito Santo de Deus nos dá uma visão do que ele quer fazer ali na obra, né? Que tem a ver com esses dons, né? O Espírito Santo de Deus nos dá uma visão do que ele quer fazer através das nossas vidas junto com o corpo, não é? E isso assim, a gente não fica assim, quanto tempo eu vou ficar aqui? Não sei, pode ser um ano, pode ser, não sei. É pergunta para ele. É ele quem sabe, não é? É ele quem sabe quanto tempo. Então, isso aí é uma coisa interessante. Uma vez, quando eu estava na nossa terceira mudança, meu irmão falou assim, pastor do céu, você vai vender tudo de novo, vai embora de novo. Mas vocês não responderam pra gente assim. Como é que fica o coração? O coração está dividido entre voltar para o campo, pastorear as ovelhas que estão aqui. Como é que está o coração? Muito engraçado essa pergunta, porque o campo é o mundo, né? O campo eu não vou, Deus te leva, né? Você está. Entende? O mesmo entusiasmo de um tempo que estava, por exemplo, falando de Brasil, ou falando desses últimos 2 anos, né, de Monte Sinai, ou o mesmo entusiasmo aqui na Sião, é o mesmo entusiasmo se estivéssemos no Peru ou na África, porque é onde Deus coloca você. Eu entendi, vocês são totalmente guiados pelo Espírito, pelo Senhor, e Ele que conduz. Então, há o tempo de sair quando Ele determina, e há o tempo de ficar, e vocês estão no tempo de ficar. Sim. Isso. E onde você fica, você tem que ser o que você é. Você foi chamado para fazer, então... Agora, claro que essa chama missionária, né, esse dom missionário, né, que tem pastoral, missionário, está aí ardendo no coração da gente, né? Aqui, quando eu olho agora para Sião, eu entendo assim, com a capacidade que vejo em vocês, essa igreja vai explodir em pouco tempo. Amém. Vocês falando aqui de consolidar a liderança, tá, o meu coraçãozinho já fica aqui. Eu quero ser a primeira então, na fila, eu quero aprender com vocês. Né? Então, quando a gente olha os dons, assim, o material que o Senhor tem aqui. Oh, Jesus! Né? A gente olha assim, a gente vê que essa igreja em pouco tempo vai explodir, vai ser assim. A igreja já tem alcançado nações, vai alcançar ainda mais. Amém. Né? Vai alcançar ainda mais nações. Né? Brasília, aqui, Taguatinga, até me arrepio com esse negócio. Né? Então a igreja vai avançar de uma maneira assim espetacular. E Deus tem algo aí. Só para, não sei se fechar esse assunto, mas só falar um adendo que a gente estava falando sobre o trabalho nesses tempos, para a honra e glória do nome de Jesus. Uma coisa muito bacana que aconteceu, especialmente para a gente como missionário, sabendo que algumas vezes o missionário passa isso, ele sai e precisa que alguém venha substituí-lo, um outro missionário por causa disso. E Deus deu graça que tanto no Peru como na África, quando nós saímos, ficou um obreiro da terra
sustentado por aquela igreja que antes não tinha condição. E teve que ir um missionário lá, porque eles não tinham condição de pagar um pastor, uma coisa assim, e foi para lá. E quando a gente saiu, a igreja ficou sustentando os obreiros. Isso, para nós, assim, é uma graça de Deus muito grande. Tem muito significado. Uma coisa assim que a gente ouviu vocês falando, né? Vocês voltaram para cá como membros. Eram membros. Membros daqui. Isso. E aí, hoje, vocês voltam como pastores daqui. E aí? Qual é a visão, a diferença da visão como membro e a visão hoje pastoral? Quando vocês estavam aqui como membros, vocês eram membros, qual a visão que vocês tinham da Sião? Né? Você vai responder essa. Só falou uma coisa. Seja bonzinho, pastor, por favor. Eu tô suando a mão aqui. Fala, Lúcia. Você que vai responder essa. Eu vou só fazer uma um adendo. Porque... Já que é o podcast das Rosinhas de Cristo, então... Deixa eu falar. Quando a gente volta para o Brasil... Porque quando a gente saiu do Brasil, nós éramos membros onde? Na PIB de Caldas Novas. Nós fomos para lá. Então, quando você está no Peru, você é membro lá, mas aqui no Brasil a gente era membro da PIB de Caldas. Entendi. Todo esse tempo. Sim. 22 anos depois a gente volta para o Brasil e nós somos membros de onde? Da PIB de Caldas Novas. Claro. Então, ficamos até chegamos aqui. E aí nós viajávamos muito, porque como missionário você vai sempre pregar em algum lugar. E aí o pessoal perguntava, vocês estão morando aonde? Estou morando em Brasília. São membros de qual igreja? É a primeira pergunta que a gente faz, né? A PIB de Caldas Novas. Olha o que isso é nexo. Você mora em Brasília, é membro da PIB de Caldas Novas. Tipo, esse pessoal não está congregando. Então, foi quando a gente ficou pedindo a Deus e orando. E fomos acolhidos aqui na Sião, de uma forma maravilhosa. E ficamos como membros aqui. Agora você fala. Mas na pergunta... Chegamos aqui, a igreja nos acolheu, tínhamos chegado do campo e tudo e tal, mas o trabalho, assim, e nós continuamos, é bom que você saiba, né, que nós estamos aqui como pastor presidente na Sião, mas nós continuamos como missionários da nossa junta de missões é legal você falar isso, mundiais, sim. Nós continuamos, né, a junta, acho que a irmã no domingo até hoje já estamos emprestados e tudo e tal, mas na verdade, a gente está aqui dentro do plano de Deus, não é? Pastoreando, nós não estamos, como eu disse, tapando buraco, nós estamos pastoreando a igreja. Claro. Qual é a diferença? Antes tinha o pastor da igreja, que era o pastor Manuel, e a gente estava ali, mas nós tínhamos os nossos envolvimentos com o trabalho missionário que continuava para atender as igrejas e também dentro do propósito da junta. Então, nós não estávamos preocupados em olhar como é que está. Claro, a gente como pastor, uma coisa ou outra, você tem uma visão. Porque o senhor tem uma visão diferente da ovelha. Exatamente, sempre, mas, claro. entendeu? Mas quando você assume, aí você começa a vislumbrar e pedir a Deus o que Deus tem para esse momento e para nos guiar, para nortear o rebanho, onde nós queremos avançar. Porque cada igreja, o Senhor tem uma história com cada grupo, Sim. com cada comunidade. Sim. É maravilhoso isso. Nunca é igual, né, pastor? Não, de jeito nenhum. E é específico, né? O Espírito de Deus, ele é muito lindo. Ele não precisa repetir nada na história de ninguém, né? Ele está escrevendo uma história diferente na Sião conosco, né? Eu preguei isso no domingo. Nós não temos que copiar denominação, nós temos a nossa identidade. Nós temos a nossa identidade e o Espírito de Deus está escrevendo em mim, em Lúcia, em nós, né? Aqui na Sião, um capítulo novo que a gente não sabe o que vai ir. Quando eu olhar para trás, a gente diz, uau! Glória a Deus. Não é? E é tão interessante, maravilhoso. porque quando a gente sai de Caldas, então, na minha cabeça, tem várias coisas que eu aprendi, ser esposa de pastor de igreja interior, que eu vou poder fazer no campo. Não é nada. Você chega lá, é outra coisa, sabe? Alguém falou assim, quando você acha que sabe todas as respostas, Deus muda as perguntas, algo assim. Então, a experiência de Peru foi totalmente diferente de Caldas, e a experiência de África, então, eu me achei no jardim de infância, parece que eu nunca tinha, meu Deus... Eu não sei nada, né? Menina, a gente olha e fala, não sei nada. Tudo diferente, muito diferente. E interessante que voltar pro Brasil, aí você pensa assim, não, agora a gente já tem uma bagagem, mais ou menos. A gente foi para Monte Sinai e eu falei, nossa, outra coisa. E essas experiências aí? Mas você pergunta. Peraí, eu tenho um monte de pergunta
eu vou fazer aqui é porque eu tô aqui embebecida com o que vocês estão falando. Vocês estão agora na Igreja Batista Sião, então vocês estão namorando a igreja. Estão conhecendo mais profundamente, conhecendo a membresia. Não, já passou a fase do namoro, agora tá no noivado. Já tá no noivado? Já tá no noivado. Assim, pastor, o que vocês poderiam dizer assim de, nossa, a Igreja Batista Sião, ela conquistou meu coração por isso, por exemplo. O que mais se destaca aqui na Igreja Batista Sião, sabe? O que eu tô querendo dizer? Ainda é muito cedo para nós chegarmos a essa conclusão. Porque nós estamos ainda realmente nos conhecendo. Uma coisa é você vir nos cultos e tal, outra coisa é você... Uma coisa é assim que a gente pode perceber de maneira assim muito legal, é como eu acabei de falar, é perceber os dons especiais, o potencial. Potencial, essa é a palavra. O potencial que a Sião tem, não é? A liderança, o amor, a generosidade. A Sião tem um potencial para, entendeu? Fazer não por orgulho ou soberba, claro, mas a Sião tem potencial para ser uma igreja referência em Brasília e quem sabe no Brasil. Amém. E se eu pudesse dar uma resposta rápida, até agora, hein? A gente não conhece muito, porque falou assim, mas uma coisa que sim me chama a atenção, a pergunta foi essa, né? Sim. Na Sião, a gente tem se reunido muito com os líderes, né? Enquanto tem sido mais assim. Agora estamos nessa fase, né? Eu amo ouvir os líderes daqui. Gente que ama Jesus. Gente que sabe por que existe. Eles trabalham, mas eles vivem para Jesus. Toda a fala, o pensar dos líderes aqui, o jeito, a preocupação com a igreja, com o serviço, com o reino, isso me enche o coração. Eu acho que isso eu falo assim, são crentes. Assim, e assim, vocês chegaram numa fase que agora a gente está cheio de comissão, que tem a comissão de uma coisa, tem comissão de outra, e a gente hoje vê essas reuniões assim acontecendo toda hora. E o senhor está sendo muito solicitado para essas comissões, para o senhor participar dessas reuniões? Tem a comissão, né, que vai eleger a nova diretoria, né? A gente está sempre pedindo orientação, sempre batendo lá na sua porta. Claro que naquilo a gente entende que, antes de mais nada, nós somos servos, estamos para servir, não é? Então, naquilo que a gente puder, a gente quer e vai ajudar a servir, né? Não necessariamente baseado na nossa experiência, alguma coisa vai nos ajudar, mas confiando que o Senhor quer, né, nortear e o que é melhor para o reino de Deus. Claro. Mas olha, só voltando um pouquinho, vocês estavam falando, o que vocês estão namorando na igreja, o que é de bom e tal. Eu só queria complementar que a minha visão da igreja, eu tenho pouco tempo de Sião. A Gisele também tem pouco tempo. Eu tenho menos tempo que a Flávia. Eu tenho 5 anos só de Sião. Assim, é pouco porque tem pessoas aqui de 20 anos, enfim. Tem história, tem caminho aqui já. Eu estou criando raiz agora. E uma das coisas que me encanta na Sião é o material humano. É muito rico. O Senhor tem trabalhado muito em vidas aqui. E essa é uma das razões do Pô de Graça. 90% das nossas conversas são com pessoas da própria igreja. E cada vídeo que a gente grava, cada conversa que a gente tem, eu saio daqui impactada com a história de vida dessas pessoas. Então o Senhor tem trabalhado muito, e eu creio, concordo com vocês, eu creio que vocês estão aqui para cuidar desse povo, gerar líderes que vão frutificar, dar muitos frutos e frutos que permaneçam. Amém, isso alegra muito o meu coração. Dentro de um grande propósito, né? Amém. Isso alegra muito o meu coração. Alguém orou, eu estava numa reunião de oração, e alguém orou nesse sentido: Senhor, o Senhor tem um mistério aí que o Senhor está fazendo algo diferente. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente, e é como eu disse, na hora que nós estamos servindo, a gente não consegue ver. Que bom que a gente não vê. Só quando você olha para trás, né? E como eu disse, eu cheguei aqui em Brasília querendo uma igreja para pastorear, e Deus disse: tranquilo, primeiro. Calma. Isso há anos atrás, Aí depois que eu vi, mas pensando nisso e nessa questão, tem uma frase do A.W. Tozer que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: há três características da pessoa crucificada. Primeiro, ela não tem planos próprios. Quando você, né, seu coração, sua alma está na cruz,
Você não tem os meus planos, você não tem planos próprios. A segunda, olha apenas uma direção. Cristo é a nossa direção, não é? E a terceira, não se deixa vencer. Uau. Né? Então, a gente quer, junto aí com a família chamada Família Sião, Sião, a família sim. Sião, eu gosto dessa expressão. Que hoje o senhor é o grande pai, né? Mas é uma grande família. A família, eu gosto dessa expressão, a nossa família Sião, e domingo no culto à noite eu fiquei muito feliz no Senhor, né? E ver como a família Sião está reagindo, Glória né? a Deus. E o Senhor também fazendo assim algo extraordinário Amém. que tem trazido assim alegria, Oh, né? que Nós temos nos bênção. alegrado no Muito. Senhor. Glória a Deus. Nesse tempo tem sido maravilhoso. Pastor, então vamos chegar no outro tema que eu acho importante a gente falar. O senhor falou, já está com o coração cheio de alegria, já está vendo que a igreja está reagindo, porque o pastor Manuel, ele deixou uma marca muito forte na igreja. A gente Por muitos sofreu, anos, né? aquela coisa, a igreja sentiu muito a saída dele. E eu quero trazer também a questão de quando o senhor deixou Caldas Novas. O senhor foi um pastor lá, acho que por 13 anos. 13 anos. Então, quando o senhor saiu, coitado de quem ficou, né? Porque é difícil a igreja se adaptar com um novo estilo, porque cada um é cada um. E assim, eu queria saber do senhor e de missionária Lúcia, como é que vocês lidam com isso? Porque é fato que existem comparações, né? Inevitavelmente as pessoas comparam, as pessoas têm expectativas e tal. Como é que vocês lidam com isso? Com o fantasma do pastor Manuel Neto? A sombra, a tadinho. sombra, a Beijão, sombra. pastor. Não, é tranquilo, até porque, graças a Deus, como você mesmo disse, Flávia, a marca que o pastor Manuel deixou, uma marca muito forte, a firmeza na palavra Sim. de Deus, honrando mesmo a nossa tradição como batistas, né, de ter a Bíblia como regra de fé e prática. Né? Isso é o sustento e quando os membros da igreja entendem isso, né, que nós não somos um grupo de religiosos. Não, nós somos crentes, regenerados em Cristo Jesus, que temos a palavra viva que está atuando em nós, que o Senhor está nos chamando para algo vivo, não é uma repetição. Então, Deus escreveu a história do pastor Manuel, glória a Deus, ele está lá na TIB, está começando de novo lá. Começando tudo lá de novo tudo lá também. De novo. Deus nos trouxe aqui, então a palavra é viva. Agora vem um novo capítulo, uma nova história, novas emoções, porque a palavra é viva, não é? A palavra é viva. Como eu acabei de falar, no domingo passado ele ficou assim, legal, alegre, porque a palavra tem esse sentido. Claro que, e algumas vezes as pessoas perguntavam assim, ô pastor, você sente saudade lá? Por que você sente saudade? A gente não é de ferro, né? A gente não é de ferro. Então a gente leva as pessoas no coração. Sim, o amor, o sim. carinho, né? Mas nós temos uma missão para cumprir, né? Nós temos uma missão. É interessante, eu não sei, eu não me lembro a data, não me lembro em que culto que foi, se foi culto, se foi uma reunião, que o pastor Manuel mencionou, né, que ele estaria deixando, né, o cargo da liderança, da presidência da Sião, mas que ele estaria muito tranquilo, porque ele confiava no Senhor como pastor, como homem de Deus, homem de oração. Que ele chegou, né, a fazer esse comentário. Não me lembro se foi numa assembleia, não me lembro. Eu sei que foi assim, público. Né? Então, assim, isso acalma muito o coração das pessoas que não te conhecem e conhecem a ele, sabe que ele é uma pessoa de credibilidade, que está vindo uma pessoa de confiança, um homem de Deus para assumir isso. Né? Isso foi muito importante para muita gente. Né? Isso foi muito bom, ainda mais vindo do pastor Manuel, Deus conosco. Mas o pastor Manuel é um homem de Deus e eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Eu disse isso para ele. E quando a gente voltou do Brasil, da África, é como se a gente estivesse começando tudo de novo, né? É a readaptação. É uma readaptação. Então, o acolhimento da igreja, dele como pastor aqui, foi muito importante. Quando você volta do campo missionário, depois de
15 anos fora. 20. Entre idas e vindas, 20 anos, né? Mas assim, direto, mais mesmo aí, mas assim, é uma readaptação. Então, esse acolhimento da igreja aqui, o pastor, o Ministério de Missões, na pessoa da irmã Cláudia e tudo e tal, a igreja, né? Nos atende, né? A Flávia estava na recepção, você lembra? Eu lembro de vocês. A Flávia recebeu assim, uma flor exalando perfume ali, maravilhoso. Né? Faz tão bem a alma da gente, né? E isso para nós foi assim muito marcante e assim nos faz se sentir amados, né? Quando isso para um missionário, a obra continua, né? Mas esse acolhimento é fundamental. Tem gente que pensa assim, como vai ser difícil quando você sai do Brasil, a adaptação, mas a readaptação também é muito difícil. Quando você chega num país diferente, aí tudo é esquisito, aí você quer reclamar. Às vezes, eu tinha uma colega que ela reclamava da torneira. Assim, porque tem tanta coisa que está fora do seu costume que o cérebro fica meio com raiva de algumas coisas, né? Só que quando você volta para o Brasil, aí tudo que antes você achava que era ruim, você acha que aquilo é tudo errado. Menina, o que bom tá lá agora. Eu lembro uma vez que a gente veio para o Brasil, não foi definitivamente, foi há um ano, acho que para promoção, alguma coisa, e que eu passei uma raiva no Brasil, porque eu não achei um orelhão para fazer uma ligação. A gente estava lá nas montanhas do Peru, então você pega um orelhão e você liga para cá. Resolve. E aí eu estava com uma raiva. Não tinha o celular. Para Cláudia, por que não tem um orelhão nessa cidade, capital do Brasil? Ela falou, você pode imaginar que as pessoas aqui têm celular e por isso não tem orelhão? Porque lá o celular não pegava, porque você não tem torre, você está nas montanhas, para pegar celular você tem que ter torres. Então essa readaptação ela é complicada, mas foi bênção aqui na Ciel. E aí voltando da pergunta da comparação, eu acho isso muito interessante, porque o coração das pessoas ele é grande, né? Cabe todo mundo, né? Quando você tem boa vontade. E eu lembro que quando a gente saiu de Caldas, né, e o pastor e o Kias, amigão, ele fala, uma vez ele ligou, né, Joel, não é difícil substituir você, difícil é conviver com seu fantasma, né? E eu estava conversando com uma irmã, porque logo no início é muito difícil, porque as pessoas, né, fazem essas comparações e dependendo do seu coração você pode... É porque as pessoas têm dificuldade com mudança. Você já observou como a gente tem dificuldade de mudança? Que acabam se acomodando, né, quando a gente tá aí. Quer que seja você tira do seu eixo, né? Às vezes até fala assim, podia melhorar algumas coisas. Aí quando muda e fala, mas a gente tinha era antes, né? E eu lembro de ter falado com uma irmã assim, você precisa abrir seu coração lá em Caldas, né? Porque ele tem várias características e dons que não tinha em nós. Então tem muita coisa que Deus pode acrescentar, porque ele faz a edificação, né? Então eu creio que nisso. Bom, até agora está sendo muito fácil, assim, muito bom, muito tranquilo, porque as pessoas são muito amáveis. Que bom. E assim, eu acho que o lugar do pastor Manuel no coração das pessoas, ninguém tira a história que ele construiu com as pessoas. É a mesma coisa quando a gente volta nos lugares que a gente estava. A gente se sente amado, mas não quer dizer que eles não amam o pastor que está lá agora, né? Eu acho que é isso assim, mesmo, eu concordo. É a questão de expandir. Expandir, exatamente. Né? Expandir relacionamentos, né? isso. Vai crescendo. O amor de Cristo é assim, ele agrega, né? Vai agregando. E o Senhor nos leva a viver essas experiências de conhecer outras pessoas e outras ideias e viver relacionamentos novos. É maravilhoso isso que o Senhor faz com a gente, porque a gente geralmente não quer. Você quer ficar no seu mundinho acomodado, né? A gente acaba se acomodando. E essa questão de você falou, né, que a gente vê diferença, não é só de um país para o outro, né? Quando eu vim do Rio para cá, eu achei tudo muito estranho aqui, muito diferente, que no Rio é diferente. Hoje eu falo, gente, não tem, eu não quero nem ir lá. Já acostumou. Você já acostumei aqui, assim, há dificuldades até estadual mesmo, interestadual, né? Sim. Então, vamos voltar um tiquinho lá nesse negócio de missões. Vocês foram para o Peru, vocês foram para a África. Conta alguma história engraçada que vocês viveram nesse mundo de meu Deus aí. Conta uma história engraçada que vocês viveram. Eu vou contar um recente da África. Lá na África do Sul, a gente estava até falando agora, vou contar essa aqui sim. E lá na África do Sul são 57 idiomas. Só no país, nós não estamos falando do continente africano. Só na África do Sul. Só no país. São 57. 11 línguas oficiais. Puxa. O Brasil, quantas línguas oficiais tem o Brasil?
Tem o Uma só, português. português. Lá são 11. Então, a convivência na igreja lá na África do Sul, batista, aí você tem várias etnias. E a saudação também é diferente. Que legal. O descendente de inglês, você não toca nele. Sim. Você não toca Sim. nele, né? Você cumprimenta. Você cumprimenta, good morning. Eu ia morrer, né? Com um lugar desse. Já o português, você vai lá e dá dois beijinhos, né? Descendente português. Se for O Sissuto. O Sissuto, ele dá de ombro, né? Bate de ombro. Que legal. Assim, com E você. tudo isso dentro de uma comunidade Tudo só. de uma comunidade só, não é? E, por exemplo, se for o africans, você dá um beijinho na boca. selinho. Um selinho na boca. Que legal. E nessa história, esse aí que tá uma gozação, que a gente foi levar o nosso filho lá na estação de rodoviária e tal, e aí nós encontramos um casal africano. Aí veio nos saudar, só que quando o irmãozinho veio saudar a Lúcia e foi pra aí, Lúcia foi assim, virando. Eu ia dar o rosto. Eu ia dar o rosto, Lúcia querendo dar o rosto, pra ele tocar no rosto e ele procurando, e aí foi quase que os dois caíram de cabeça. Mas depois isso se tornou uma coisa natural do local, né? É muito Porque interessante. é um costume. É tão diferente do Brasil. Caramba, eu lembro que quando eu cheguei situação. lá, eu falei para a Cláudia, não parece que eu estou num país, parece que eu estou num pedaço de terra com muitos países, porque não é como se fosse um nordestino, por exemplo, um paraibano, um sulista, um goiano, Mineiro, um carioca tá. junto. A gente vê que é bem diferente essas, mas todo mundo fala a mesma língua, come mais ou menos a mesma coisa, não é? Pensa mais ou menos do mesmo jeito. Lá não, é como se você tivesse um chinês com um africano, com um alemão. um mexicano, é muito diferente. Cada Mas um tem eles sua são cultura sul-africanos. fechada. Fechada. Nós estávamos numa reunião de um que chama de grupo, de familiar, assim, uma célula. E aí, duas jovens da igreja conversando, e elas moram na mesma rua, né? Moravam lá na mesma rua. E cada uma falando da comida, de que uma comia, acho que uma era branca, um africano, né? Porque lá não é questão de cor, tá, gente? Quando a gente fala assim, branco e negro, é questão de cultura. Ok. Assim, tem a questão da cor, mas o que é mais forte é a cultura. E no caso lá, uma tinha uma comida, né, e a outra que nunca entrou na casa dela tal comida. Era muito engraçado, porque pareciam que elas moravam na mesma rua, foram nascidas naquela cidade. Mas elas nunca ouviram falar da comida que a outra comia. Uma da outra. Nem falam a mesma língua. A gente acaba usando o inglês para poder se comunicar, mas é muito diferente isso. Um negócio assim, eu falei, ué, como é que esse pessoal está na mesma cidade, no mesmo país, e ninguém, não, essa comida não, eu nem conheço. Eu falei, E a entrada do evangelho nessa situação, pastor? Como é que vocês Lúcia, como é que vocês se viravam? Quais as estratégias? São interessante que dentro do que o meu bem falou, tem esse aspecto. O evangelho é o poder de Deus, essa é a realidade. Mas a ação pecaminosa, maligna, é realidade em todo o mundo. Quando nós chegamos lá em Ayacucho, por exemplo, no Peru, né, onde teve o Sendeiro Luminoso, o tradicionalismo religioso muito forte mesmo, no caso aí, né, de cunho católico romano, muito forte. E uma resistência assim tremenda, né? Que a gente estava orando e pedindo a Deus misericórdia, mas como alcançar o coração, porque a gente sabe que o evangelho, ele chama o pecador mais do que para a religião, mas para um relacionamento com Deus, não é? Então, a resistência é muito grande. E por trás disso, da religiosidade cristã, um sincretismo. Do tipo, quando você tem algum problema, vai lá e oferece às montanhas, faz uma oferenda às montanhas. Mas ele tem um tradicionalismo cultural cristão. Uau. Você entendeu? Sim. Mas quando o negócio ele quer conseguir alguma coisa,
e eu acho que tem alguma coisa, pega um cui, que é tipo um preá, ele vai Sacrifica. lá e passa na pessoa. Ah, tá, entendi. Para curar. Sim. Então, há um sincretismo que, na verdade, é uma ação maligna, não é? Para que as pessoas ponham a confiança numa coisa palpável. E nisso a gente viu, tanto Peru como África, e eu creio que Brasil é a mesma. Você precisa fazer conexão com as pessoas. Então, o relacionamento com elas, quando ela confia em você, quando ela sabe que, por exemplo, você não está indo tirar ela da religião dela. Você gosta dela e quer apresentar algo que vai fazer muito bem para ela. Então, ela dá abertura para você falar de Cristo. Então, como que chega o evangelho? A pergunta de Gisele é mais ou menos isso. Está falando interessante porque com a nossa família, nós começamos uma reunião no lar, em casa, e foi muito interessante porque ali Deus nos deu a graça e as pessoas vinham para conhecer o café brasileiro. Vem tomar um cafezinho brasileiro. A conexão. Legal. Né? A gente dizia que a gente ia orar, mas e realmente, oração é com café, né? E Deus nos ajudou também nesse esquema, e mandando um terremoto. Assim, eu quase me arrebentei dos nervos, porque eu Até achava... hoje, se a gente sobe num prédio muito alto e ele vai na sacada, a primeira coisa que ele diz, graças a Deus que no Brasil não tem terremoto. Foi ruim mesmo, sim. Eu nunca presenciei um terremoto. É um negócio assim violento, é um negócio assim. E não tem onde se segurar, né? Porque tem de tudo. Não tem. É um negócio assim. E nem é recomendado você sair correndo, porque como está tudo balançando, a probabilidade de você cair e machucar. Nós brasileiros não temos ideia. Tem que sair devagar para um lugar aberto. E eu me achava assim, muito raçudo, assim, forte e tal. Destemido, vou encarar tudo. Terremoto deu no outro dia, caí 40 dias de febre. 40 graus de febre. Sua imunidade caiu. Não, aí é emocional, né? Emocional. Acertou meu emocional. Isso foi no Peru? No Peru. Eu fiquei de um jeito que eu falei assim, e agora? Eu vou fazer minha armada e vou embora, porque eu não consigo ficar aqui não. Depois que teve o terremoto, sempre tem as réplicas. Meu Deus. Que fica... É porque as placas... precisam se ajustar, né? Voltar pro lugar. Na semana seguinte, deu uma réplica 4h30 da manhã. Eu acordei a cama sacudindo. E aí, parece que eu fiquei me fora do... Seus filhos eram pequenos ainda nessa época? Eram pequenos. Fiquei me fora de mim. Eu falei, Lúcia, o terremoto, vamos correr. E aí fui lá pegar Isaac, os meninos dormindo, agarrei eles e joguei eles. Meu bem, calma. Eu fiquei meio fora do eixo. A gente, no terremoto mesmo, a gente passou uma semana dormindo na porta da sala, assim, no chão. Botou um colchão na porta da sala, porque se tremer a gente já estava na saída. Então, depois de uma semana você pensa, agora voltou, as placas já parou e tal. Aí teve uma semana depois, teve terremoto. A gente estava na cama e aquilo estava me embalando. E ele, Lúcia, tá tremendo tudo. Você dormindo, achando que ali tudo muito bem. Ele sumiu do quarto. Aí eu falei, será que ele foi? Aí eu vi que as coisas estavam... A gente ri agora, né, pastora? Na hora não dá vontade de rir, não, né? Não, mas foi engraçado. E quando teve essa semana do terremoto... Sim. Aí eu chamei as vizinhas, gente, vamos orar e tal. Aí veio a vizinha. Aí todo mundo quis orar, né, pastor? Todo mundo quer orar, né? A sala encheu. Que quer oração, todo mundo quer oração. Até lá na congregação que a gente estava ajudando, a sala encheu, o povo veio. Nunca tínhamos recebido visita na igreja. Quando deu o terremoto, não apareceu lá. Aí uma gente? vizinha falou assim, irmão, eu vou lá na sua casa essa semana lá, aquela oração foi tão boa que você fez, me confortou muito. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso que alguém ore por mim. Eu estava balançando e Lúcia caiu na bobagem, a gente estava tomando café e na mesa assim, e ela foi e veio assim por baixo assim, começou a sacudir a mesa, olha o terremoto. Lúcia! Foi mais fácil que você, né, Lúcia? Ele não achou graça. E eu olhei para ela, quase que eu fuzilei ela. Você me paga, hein? Pastor, muito bom. Vocês devem ter altas histórias. Vamos voltar outras vezes pra vocês contarem pra gente. Mas vamos voltar pro Brasil. Vamos. Nada de terremoto. Nada. Vamos voltar pra Sião.
Sião é a nossa. É a nossa. Santa e gloriosa. Santa Sião. O senhor já tem planos? Você já tem sonhos? Como é que está aí a mente de vocês para Sião, nesse tempo? No momento, nós estamos orando, pedindo a Deus que nos dê direção no que diz respeito a como, pedindo a Deus o que eu falei exatamente no domingo passado. Sabedoria para guiar o rebanho. Né? Esse rebanho é do Senhor, Deus tem um propósito com o rebanho dele aqui nesse momento. Né? A gente já percebeu que algumas coisas tinham saído meio fora do negócio, né? Sim, fora do eixo, né? Fora do eixo, eixo, na assim, igreja, meio- né? Inevitável. É assim, né? Então nós estamos orando, mas a gente percebe que o Senhor está nos unindo, né? O Senhor está criando uma unidade. É isso que a gente espera mesmo, na oração, na palavra, né? Na salvação de almas, no discipulado. Então, a gente está nessa perspectiva, nós nos unimos como família, né, de Deus, e assim, sendo bem honestos, não estamos criando nenhuma expectativa. Ainda não. Estamos somente orando. No Senhor. No Senhor. Não, estamos aqui, estamos orando e pedindo a Deus que sejamos instrumento da graça para Ele quiser fazer, Ele fazer meio de nós. No dia que ele tomou posse, eu falei uma coisa que eu tinha falado nos 2 domingos ou no mês anterior que eu tinha pregado aqui na igreja, né? Que ninguém sabe o dia de amanhã, missionário menos ainda. Então, se é uma realidade, o pessoal fala, você tem que viver cada dia como se fosse o último, papapá. Então, no lugar que você está, fazer o melhor naquilo que Deus está falando. Agora eu quero você aqui, então vamos fazer o que o Espírito está mandando. E uma coisa que a gente tem conversado e achado assim tão bonitinho de Deus é que a gente vai reunindo, vai orando, vai observando e conversa algumas coisas. Nós precisamos ver sobre isso, sobre isso, sobre isso. Aí, de repente, a gente senta com alguém para conversar e a pessoa fala, pastor, eu estava pensando sobre tal coisa. E a gente fala, olha como o Espírito está guiando. Que bênção. Então, não só de Glória dar a Deus. a visão sobre o que é para fazer, mas já mostrar quem que vai fazer aquilo. Então, esse mover de Deus eu Ai, acho que lindo lindo, demais. maravilhoso Então, isso. a gente tem que estar nessa... algum Na sintonia do Senhor. é, né? o que Deus está fazendo e você pegar essa onda. Então a gente tem que estar nessa, porque senão a gente se Olha, atrapalha. né? eu preciso fazer algumas perguntas, porque daqui a pouco a Flávia vai colocar a gente na reta final. Então, antes que ela faça isso, que eu conheço, conta um pouquinho pra gente da sua família. A gente sabe que, primeiro, eu quero saber por que meu bem. Hoje. Poxa, era docinho. Acho que cada época tem um Tem cada nome de época, É que é tão diferente, né? bonitinho, A pastor. Oda, Se eu chamar ela de meu bem, a gente fica E rindo ela de também vocês. chama ele de meu bem. Então, assim, é tão muito bonitinho. bacana. Você sabe que o relacionamento é dinâmico, né? Sim. Não é desde que casou. É? Não é desde que casou. Não. Cada período a gente acaba... tem É muito natural, né? Antes era Lutita. Lutita. Ela começou com Lucinha. Foi. Né? Aí depois foi Lutita. E aí vai. Já saiu Kátia. Já saiu Kátia. Ela disse, se eu fosse ciumenta, eu te pegava. Poxa, Kátia foi. Ah, mas é porque não dá pra contar. É brincadeira. É piada interna. Piada interna. Piada de bastidor. Isso. Mas E aí, não é nada normal, não. Assim, é só gozação. E aí, a gente quer saber também, bom, a história do meu bem a gente já sabe, né? Já sabe que é itinerante. Daqui a pouco muda, gente, vamos ficar ligados. E aí a gente quer saber da família de vocês. Vocês têm 2 filhos. Adultos, casados, aonde que eles estão? Cadê esses meninos, Conta, cadê gente? esses meninos? Esses meninos cresceram. Hoje nós somos pais de filho barbado. Casados. Quer ser gato, porque os 2 têm barba, né? Nós saímos do Peru com os dois, do Brasil com os 2, um com 6 O e outro Miquel, com 6 anos. 8. E o Isaac, 8 anos. Quem é o mais velho? O Isaac. Vai ser outro podcast para contar a história dele. Mas é só um bate-bola pra gente saber dos filhos de vocês. Então tá. Na África, Deus chamou o Isaac para o ministério, fez seminário lá, se casou com a moça da igreja onde ele era seminarista. Sul-africana. Isso, sul-africana. Melissa. Ele já tem... 2014
Faz a conta de 2014 para cá, quantos anos são? É 8. esse tempo que ele tem de pastor. Eu sou péssima em conta, missionário. Não faz comigo. 8 anos. E 8 8 anos, anos. então, como pastor. Já 8 anos para pastor. Ele hoje é um dos pastores da Igreja Batista Central de Pretória, que é uma das capitais da África do Sul. É casado com Melissa, que é sul-africana, e são pais do Levi, que tem 2 anos. Vocês já Nosso são os primeiro avós? neto. Ai, ele é lindo. Os nossos netos são lindos. E Levi. Então, eles moram na África Qual do o Sul. nome do netinho? Levi. Levi. É o Levi, é o mais velho. Moram na África do Sul. O Miqueias, quando estávamos na África do Sul, Deus deu a oportunidade, por isso que eu estou falando, é outro podcast. Vamos uma fazer coisa um podcast, bacana. vamos falar. Jovens, você confia no Senhor e Ele é maravilhoso. Glória Então, a Deus. a história que Deus escreveu dos nossos filhos é linda. E se só fazer aqui, isso é uma coisa interessante. Você obedece ao Senhor. Você ama o Senhor. Você cuida das coisas do Senhor e o Senhor cuida de você. Aleluia. Eu E creio. você cuida dos seus filhos. Eu creio. Porque, de verdade, assim, a maneira como o Senhor os salvou, nós oramos por isso. Claro, e vai uma sim. dica, você que Não tem, nasce crente, não filho nasce de crente, missionário, você não que tem nasce seu crente. filho, ore para que Deus Ore e testemunhe, né? ore, dê o teu testemunho e ore, né? Para que Deus salve seu filho. Precisa, os pais precisam fazer isso aí, né? E ame ao Senhor dentro da sua casa como na igreja, né? Precisa amar isso aí e precisa orar pela salvação dele. Então, quando você faz isso, Deus encaminha, Deus, ele age, né? Você obedece ao Senhor e ele vai cuidando, ele vai protegendo, ele vai Abrindo as portas. abrindo as portas e dirigindo. Então, Miqueias foi estudar na Alemanha e ficou, vem, né? Mas quando ele saiu de casa, a gente falou, acho que Miqueias não volta mais. Ele tinha aqui uns 19 anos 19 quando saiu. E aí casou com Já uma que saiu com brasileira. 18, Ah, ele casou com uma brasileira, lá na Alemanha. não. Eles foram se casar na África do Sul, foi muito engraçado. É isso que eu tô falando, Vai é dar outra tanta história. onda, né? Vai. É tão bonitinho, porque delícia. a lembrancinha deles era um mapa, né? Onde eu se conheceu, conheceram. onde eu disse sim, porque ele pediu a mão dela na Alemanha, num castelo, uma coisa de. Oh, meu pai! Filho, mas foram casar na África do Sul, porque era bem mais barato que casar no Brasil ou na Alemanha. Então foi. O dinheirinho que ele juntou, Mas foram disse- só para casar. Eles moram na Alemanha e tem o nosso neto número 2, que é o Theo Aika. Ele tem 1 aninho. Oh, um meu aninho, Deus, lindo. delícia. Então a gente tá hoje Uma em cara 3 de continentes boboba. diferentes. É. Bom, Oh, olha, gente. meu Deus. Prontificaram, né? 3 e aí vive a internet, porque aí é assim que a gente comunica. Eles vieram em dezembro, aí passamos o Natal juntos, ficamos 1 mês juntos, foi tempo curto para tanta coisa, mas e a gente agora vai curtindo Nós a estamos internet. orando e esperando quando é que o Senhor vai nos colocar A gente quer muito. próximo, né? Não sabemos como creio, Deus vai fazer isso, mas Porque isso é agora muito nós bom. estamos aqui, graças a Deus, Isaac está lá pastoreando na Alemanha, Não, na na África, né? Miquel está Alemanha. na Alemanha. Mas a gente sente, todo dia eu digo para ele, estou com saudade de vocês, estou com imagina. saudade de vocês. Estou com saudade. E é realmente, mas glória a Deus, eu sei que uma hora o Senhor vai nos unir. Amém. E mais do que, claro, eles têm a questão da profissão, né, o ministério no caso aí, mas eu creio que Deus, a gente está orando que uma hora Deus vai nos colocar próximo, se Deus Amém. Amém. Vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Olha, a gente vai fazer. Rapidão. A gente vai fazer outro podcast depois. Aí muitos, eu não te falei, vamos fazer, temos muito para conversar. Mas vamos hoje, pessoal, nós vamos fechar com bate-bola. É claro, vocês vão ter a palavra final, mas bora? Bora? O que alegra o coração? Eu quero você e você, por favor. O que alegra o coração de vocês? Nossa. O seu coração e o seu coração. É bate-bola, Quem missionário. responde rápido, primeiro. tá, o que- Eu tô enganando um pouquinho pra você pensar. Eu já vou Mas quem responder. responde primeiro. verá almas salvas. Quando eu vejo almas se render a Cristo, uau, eu vou lá no céu. Me alegra o coração perceber que eu consegui entender o que o Espírito de Deus estava falando para fazer. Glória a Deus. Uma tristeza. Ai, gente que passou pela igreja e não encontrou Jesus. Gente que não conheceu Jesus, dá muita tristeza. Pastor? A tristeza que eu sinto é que, às vezes, eu dou uma bobeira. Vacilou. Quando eu vacilo, quando dá um vacilo, ou quando às vezes, ou quando o inimigo arma alguma coisa e eu não percebo. Falei, como não percebi? Como eu não vi? Como? Então isso me deixa assim. Antes eu ficava com raiva de Deus, mas agora eu entendi que o negócio é comigo, né?
que vocês comeram no café da manhã? Ai, brincadeira. A gente já tava com tudo combinado. Mas a gente gosta de comer salada de fruta com granola que eu faço. Vai ensinar a gente a fazer granola depois, por favor. Qual é o seu versículo? O meu é mais a vereda do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E o seu, O meu pastor? está aqui no Salmo 84. Lê para nós, Eu por quero ler favor. para vocês, Por favor. porque ele é muito lindo. Versículo 11. O Senhor Deus é só o escudo, não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo Glória a Deus. 84? 11. Glória a Deus. O que o pastor Joel faz que te tira do sério? Então, a lista aí, Uma só. pode- Uma leve, Lúcia. Tem que ser leve. Pega leve, porque a gente tá na Deixa a internet. toalha molhada em cima da cama. pega, Deixa sapato no caminho. Nós estamos na internet. Gente, muito bom na Be vida. careful, be careful. Né? Be careful. Quando ele diz que vai fazer uma coisa e daqui uma semana eu tô pedindo a mesma coisa, isso me deixa muito Bem-vindo ao clube. Chama Bem-vindo ao clube. A gente sabia que tinha coisas muito próximas. Eu li um versinho, um homem dizendo assim: quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu vou, não precisa me lembrar a cada 6 meses. Eu falei, Isso, exatamente. Mesmo, não chega não. E aí, pastor, o que a missionária Lúcia faz que te tira do sério? Eita, ele não vai conseguir pensar, não tira ele do céu. Ela não tira a pessoa do sério nunca, né, pastor? Pode falar, pode falar. Eu gosto de trazer agora com a sua. Tô te falando que não tem. Ele vai lembrar no próximo podcast. Não, agora no próximo podcast eu vou trazer a lista. O medo. Nós estamos aqui disputando quem vai Tá, perguntar mas deixa eu primeiro. falar, assim, de sério, é quando eu sou muito imediato, quando eu falo uma coisa pra ela, ela não me atende, me irrita. Irrita também. Ah, entendi. Não pode esperar uma semana. Não pode, mas você pode esperar 6 meses. Isso aí. Isso vai ser lembrado. É o oposto, né? Eita, misericórdia. O medo. Interessante a questão do medo. Eu tenho orado muito sobre essa questão do medo, que, assim, não querendo espiritualizar a coisa, mas você dar trégua para o medo é uma coisa do inferno. Então, mas uma coisa que me abalou muito foi essa questão mesmo do terremoto, de repente, quando eu subo mesmo na altura, engraçado, eu não me lembro de ter tido isso, eu não tinha isso. Mas eu subi na altura, parece que a cabeça fazia... Um medo, Fica Lúcia. parecendo espiritual demais, né? Mas é uma realidade que eu oro por isso. Eu tenho medo de desonrar Deus na minha fé. E quando a gente perdeu a nossa filha, eu sempre dizia assim, depois que passou que Deus trouxe cura, falava, se tivesse sido aquela disputa do diabo com Deus, como fosse Jó, eu teria feito Deus perder na época, entende? Então, ver, por exemplo, o processo do meu pai e como ele segurou a fé até o final, aquilo ficou assim. Então, eu sempre oro, falo, Deus, guarda a minha fé, porque às vezes eu tenho medo de mim, sabe? Eu tenho medo disso. Um arrependimento. Um arrependimento. Vocês tinham que mandar isso antes, gente. Mas só acha que a pessoa vai passar Ué, vai passar aqui em branco? Não, não é assim Não, não. mas assim, lembra aí, Lúcia. Nossa, um arrependimento. Às vezes a gente fala, né? Nossa, arrependimento é uma taça. Agora eu não estou lembrando nenhum. Peraí, mas tem. Interessante. O que vem agora, estava falando o que vem agora. sim. De não ter confrontado, no primeiro ministério, o pecado de alguém que era repetitivo, não ter trazido a público. Porque a Bíblia diz que isso traz um mal sobre a congregação. Mais quando ela é pequena. Ou grande, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Perfeitamente. Você entende? Você fica ali e diz assim, não, vai melhorar, e repete, não. Chegar assim, diz assim. Botar a mão no peito e falar, Não, parou aqui, né? A Bíblia diz isso. Eu não estou lembrando agora de texto assim. Quando acontece isso, você ora uma vez, 2, 3, isso. mas quando não repetir, você tem que trazer a público assim, nós temos esse problema aqui. Então, que isso trouxe uma certa dificuldade Na congregação na época. Não, mesmo depois que nós saímos. Mas
um arrependimento, não ter me dedicado a estudar mais música. Eu me conformei em saber um pouquinho de violão, um pouquinho de flauta. Gente, a Lúcia toca violão nos cultos da madrugada. É a coisa mais linda. E assim, a gente canta junto em casa. 5 horas da manhã. A gente com fone no ouvido para não acordar, né? O resto da casa inteira. E a gente acaba cantando os hinos que a Lúcia toca. Então é fabuloso, muito bom. Mas eu falo assim, engano quem não sabe tocar. Porque eu... Não, ela esse é um toca arrependimento. assim. Se eu tivesse me dedicado mais, poder, sabe? Pra fechar. Pra fechar. Curiosidade. Uma curiosidade sobre vocês. Não, pra fechar é a outra. Ah, é? É. Pra fechar é qual? Deixa essa aqui comigo. Pra fechar, a Gisele vai fechar. É. Tá. Então, agora é pra falar da curiosidade. Qual curiosidade? Traz uma curiosidade pra gente. Tá acabando, gente. Aguenta Curiosidade firme aí. Uma curiosidade que vocês têm ou que tiveram lá enquanto estavam fora. Tipo, a Lúcia dorme de touca, o pastor gosta de dormir de meia. Sei lá, uma curiosidade. Você dorme de meia. Pode no verão. o calor que estiver. É Lúcia mesmo, dorme de meia. Lúcia dorme de meia. Agora já sei o que eu vou te dar de presente. Uma bolsa. Uma sapato. curiosidade. Lembra aí? Não, a curiosidade dela. Ele tem um... isso aí são meus filhos, eles podem fazer isso. Meu marido tem um vocabulário próprio, não é nenhuma língua que existe no mundo. Ele criou. É tão engraçado que uma vez no aniversário dele de 50, os meninos fizeram. Uma das brincadeiras era fazer o vocabulário Palavras que eu do papai, invento, as palavras entendeu? que ele inventa. E deu uma lista enorme. Então ele tem. Por isso que saiu o Kátia, que você estava falando de onde eu falei assim, Essa é uma das diminutivo de Não é necessariamente o nome de uma mulher. Não, é um diminutivo de outra palavra que tem no vocabulário dele. É uma Pastor, coisa engraçada. pensando daqui a algum tempo, não vou estipular o tempo para a gente fechar. Que legado que vocês querem deixar em Sião? O que vocês, que daqui a um tempo, olhando para trás, voltei para o campo, ou daqui a anos estou em outro lugar, vocês querem olhar para trás, olhar para Sião e dizer, esse legado nós deixamos. Que legado o senhor quer deixar? Que as famílias, né, cresçam ainda mais no desejo de buscar o Senhor. Porque esse é o segredo, né? Não é que não estou dizendo que as famílias de Sião não fazem isso, né? Mas por causa desse corre, a gente perde isso muito facilmente. Nós mesmos, nós nos cuidamos, né, porque eu tenho meu grande desafio e a minha autoridade, eu aprendi isso com o meu Senhor, a minha autoridade é eu pregar aquilo que eu vivo, né? Então o Espírito Santo vai me honrar nisso, eu creio nisso, como honrou Jesus. Mas eu espero que as famílias, né, se unam para buscar cada vez mais ao Senhor, né? E aí algo assim, isso aí vai se tornar uma igreja assim, muito forte, que a gente não tem ideia, e que o legado, espero que isso cresça, as famílias se unirem todos os dias, juntos buscarem o Senhor, reservar aquele tempo ali, buscarem o Senhor. Maravilhoso isso. Eu quero, não só na Sião, mas onde a gente passar, né? Que depois que a gente sai, as pessoas amem mais a Jesus e creiam que sim, é verdade a palavra, que sim, a gente que pode viver a palavra. A gente tem vivido num tempo que as pessoas têm desacreditado do Evangelho por causa de líderes aparentes. Fala uma coisa, não vive como se não fosse verdade. Como se você fala lá porque é bonito falar, mas isso lá não é realidade. Eu quero, por onde a gente passar, que as pessoas falem, não, sim é possível viver o Evangelho de Jesus, sim é possível. E isso não quer dizer que a gente não falha. Não é isso. Não é que a gente não falha. Você tem integridade no serviço, você você não viveu o que falhar, você mas fala. não ficar ali, né, querendo aparentar uma imagem. Deus que nos guarde, em nome de Jesus. Olha, eu amei. Tá muito gostoso aqui. Queria ficar a noite toda aqui com vocês. Mas vamos encerrar por hoje. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que está em casa e fizessem uma oração, Pastor Joel, ao final, para a gente encerrar o podcast de hoje. Eu vou pegar o gancho do que meu bem acabou de falar aqui. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque a ação maléfica está cada vez mais para semear a incredulidade. Mas nós precisamos
lutar contra isso. A palavra é fiel. O que Jesus disse é verdade. O que nós podemos confiar e praticar a palavra de Deus, a despeito de qualquer coisa, a despeito da modernidade, do que a ciência, a psicanálise esteja falando, a psicologia, a palavra é fiel. A gente precisa crer nessa palavra. E quando o nosso coração for titubear, dizer assim, não, Senhor, me ajuda a confiar na Tua palavra. Eu vou obedecer a Tua palavra, porque a palavra, ela protege, salva, cura, e ela que nos faz prosperar, nos deixar perto de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Uma palavra que eu deixaria para você Deus tem muito mais do que você já conheceu dele. Então, tem uma música linda que ele fala: te conhecer e prosseguir e te conhecer, ser o alvo da minha vida. Então, que você se dedique a querer conhecer mais o Senhor. Paulo disse que a gente não tem ideia da dimensão do amor de Deus. E você fala assim, eu não vou me contentar com isso que eu já experimentei de Deus, com isso que eu já sei até agora. Você fala assim, eu quero mais. E é maravilhoso como Deus surpreende a gente quando você pensa assim, uau! Aí ele fala, tem mais, que você queira mais de Deus. A fonte é inesgotável. Let's pray. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos e te exaltamos e obrigado pela presença do Senhor aqui. Amém. O teu Espírito Santo aqui nos guiando, nos dirigindo, nos orientando. Obrigado porque o Senhor nos ama a despeito de nossas fragilidades, fraquezas. O Senhor nos ama e nós queremos realmente honrar o Senhor. Dá-nos força e fé a cada um. Eu te agradeço pela vida da irmã Flávia e sua família, e também da irmã Gisele e sua família, do Betão e sua família. Te agradeço pela nossa família, te agradeço pelas as famílias da Sião e dessas famílias que estão nos ouvindo agora. Nós oramos para que a tua palavra venha, ó Deus, frutificar em nós. Amém. Nos ajuda que possamos continuar confiando no Senhor, na verdade da tua palavra que não mente, é verdadeira, é fiel, é santa, ilumina, purifica, santifica e nos prospera. Obrigado, Senhor, e nos ajuda mesmo a ter essa fome e sede do Senhor, em nome de Jesus, para conhecer e seguir te conhecendo, porque o Senhor é a fonte inesgotável de bênção, de graça, de luz, alegria, santidade e salvação. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, continue abençoando esse ministério do podcast. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uau, meu Deus, meu Deus. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma noite memorável. Você quer falar alguma coisa, Gisele? Deixar um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite. Obrigada para vocês que estão nos assistindo. Até o próximo vídeo. Graça sobre graça.